Mas uma cidade que é dependente de uma prefeitura, as pessoas têm que votar no candidato que eles querem em troca de um emprego, porque a oportunidade, a única porta que ele tem para entrar é aquela ali. E é isso que me chama a atenção, que muitos prefeitos, eles não aprovam a indústria dentro dos municípios, justamente não é porque não tem jeito para ir, porque não tem investimento. Primeiro, eles põem o imposto lá em cima, para não chamar atenção, porque às vezes tem espaço na escala geográfica do município, que é uma escala geográfica muito boa, ampla. Você vai observar que o território de Cabralha, ele tem um espaço geográfico grande, mas porém não é aqui nas margens da beira da pista, que já está bem próximo ao mar. Um empresário não faria uma grande indústria próxima ao mar. Ele sabe que ele corre risco. Mas se você for parar para analisar, Porto Seguro até o Nápoles tem uma escala geográfica imensa, muito grande. Ali naquele espaço entre Porto Seguro e Nápoles, você tem uma logística tanto na questão aérea como na questão terrestre. Se essa empresa ela trabalha na exportação de produto, tem avião. Se ela trabalha na questão de transporte terrestre, tem BR-101 que liga vários lugares do Brasil, vários estados. Ou seja, temos logística. Eu lhe pergunto, esses prefeitos tão competentes que estão passando por Porto Seguro, o que está faltando em vocês? Será que um cara que não tem faculdade, um cara que veio da cidade de Belmonte, humilde, pacato, que morava num barraco de tábua, que teve uma mãe que lavou roupa anos e anos na cozinha dos outros, trabalhou, que vendia bijuteria, que vendia louça, que vendia roupa, tá dando de 10-0 em vocês? Eu não estou falando isso para me orgulhar. Eu estou falando porque é uma realidade. Ou será que não há um interesse de ver querer melhoria ou dar liberdade para o povo? Então, Eli, alguns projetos que o Repórter do Povo, a minha pessoa, né, tem defendido, inclusive agora há poucos tempos atrás, eu apresentei nas redes sociais, porque hoje é interessante fazer o projeto por escrito, que me dá essa autenticidade e ao mesmo tempo me dá o direito, né? O direito por nome do projeto, né, que realmente eu criei esse projeto, mas eu vou trabalhar essa possibilidade de, ao mesmo tempo, colocar nos vídeos, né, através das redes sociais, e ao mesmo tempo já ter o projeto pronto, para não ter depois questionamento, dizer, mas foi eu. Você entende? Um dos projetos que eu tenho defendido é em questão do fortalecimento do turismo. Inclusive, vocês que estiverem assistindo, escute isso com atenção. Eu não vou dizer apenas Porto Seguro. Você está me entrevistando, mas ao mesmo tempo fazer algo retórico aqui. Você vai responder também, tá? É interessante o turismo de Porto Seguro, claro, isso sem dúvida. Mas se você for olhar do turismo de Porto Seguro até Cabralha, que vem antes de Cabralha, Coroa Vermelha, ele tem um efeito degradativo, só que ao contrário. O efeito gradativo, ele vai aumentando degrau por degrau. Só que o efeito degradativo, ele faz isso ao inverso. Ele, em vez de caminhar para frente, ele vem para trás. E eu costumo defender uma tese. O turismo de Porto Seguro, o turismo de Cabralha, o turismo de Coroa Vermelha está fragilizado. De que forma, Paulo, esse turismo está fragilizado? Temos um grande exemplo, a pandemia. Covid-19 veio para mudar a realidade não do Brasil, mas do mundo. A Covid-19 mudou a realidade do mundo. Só que as cidades que são dependentes de indústria, vocês vão observar que ela não passou tanta dificuldade igual as cidades que são dependentes do turismo. Ou que não tenha nem o turismo e nem indústria. Tem cidades aí que as pessoas estão desesperadas. Inclusive, eu recebi ligações agora recentemente de um local aqui da Bahia, eu não vou citar o nome para a pessoa não saber que foi ela, mas me ligou desesperado. Paulo, e aí como é que tá aí? Chego aqui, meu irmão, tá todo mundo desesperado, tem gente passando fome. Se aqui que tem um turismo, se aqui que tem várias empresas, tem pessoas passando necessidade, faça uma reflexão, imagine cidades que não tenham turismo e nem indústria,
que está capaz debaixo da mão de poder público, de prefeito, de vereadores, sendo massacrado e humilhado, porque só é empregado se trabalhar na prefeitura. Estão dependentes, porque muitos prefeitos, eu vou falar uma verdade aqui, muitos prefeitos não aprovam e nem convidam empresários para abrir indústria nas suas cidades, nos seus municípios. Eu falo suas porque você preside essas cidades. Muitos prefeitos não chamam porque eles têm medo que as pessoas se tornem independentes. E é um perigo você dar independência para o povo, Ellen. Porque um povo independente, ele começa a agir por vontade própria. Eles começam a ter mais ousadia, mais autonomia para fazer o que quer. E a partir do momento que eu deixo as pessoas fazer o que quer, se sair 2 candidatos e não for do agrado dele, independente, ele vai dizer, vou votar em branco e acabou, não está nem aí. Mas uma cidade que é dependente de uma prefeitura, as pessoas têm que votar no candidato que eles querem em troca de um emprego, porque a oportunidade, a única porta que ele tem para entrar é aquela ali. E é isso que me chama a atenção, que muitos prefeitos, eles não aprovam a indústria dentro dos municípios, justamente não é porque não tem jeito para ir, porque não tem investimento. Primeiro, eles põem o imposto lá em cima, para não chamar atenção, porque às vezes tem espaço na escala geográfica do município, tem uma escala geográfica muito boa, ampla, você vai observar que o território de Cabralha, ele tem um espaço geográfico grande, mas porém não é aqui nas margens da beira da pista, porque já está bem próximo ao mar. Um empresário não faria uma grande indústria próxima ao mar, ele sabe que ele corre risco. Mas se você for parar para analisar, Porto Seguro até o Nápoles tem uma escala geográfica imensa, muito grande. Ali naquele espaço entre Porto Seguro e Eunápolis, você tem uma logística tanto na questão aérea como na questão terrestre. Se essa empresa ela trabalha na exportação de produto, tem avião. Se ela trabalha na questão de transporte terrestre, tem BR-101 que liga vários lugares do Brasil, vários estados. Ou seja, temos logística. Eu lhe pergunto, esses prefeitos tão competentes que estão passando por Porto Seguro, o que está faltando em vocês? Será que um cara que não tem faculdade, um cara que veio da cidade de Belmonte, humilde, pacato, que morava num barraco de tábua, que teve uma mãe que lavou roupa anos e anos na cozinha dos outros, trabalhou, que vendia bijuteria, que vendia louça, que vendia roupa, está dando de 10-0 em vocês? Eu não estou falando isso para me orgulhar. Eu estou falando porque é uma realidade. Ou será que não há um interesse de ver querer melhoria ou dar liberdade para o povo? Porque nós vimos o cenário de Porto Seguro, o reduto eleitoral de Porto Seguro é muito grande, comparado a outros municípios. E a gente sabe que esse reduto eleitoral de Porto Seguro, hoje, na média, está na casa dos seus 90 a 100 mil votos. Esse é o reduto eleitoral de Porto Seguro. Mas a população está em torno de quase 170 mil. Só o Baianão ela tem quase 70 mil habitantes. Ou seja, eu estou apresentando aqui para você números lógicos, números verídicos, aonde nós temos uma área vasta para se investir tanto na agronomia, tanto na agricultura. E por que não acontece? O fortalecimento na agricultura talvez comece agora de forma bem pequena, a caminhar a curtos passos. Porque eu acredito que o vice-prefeito, ao qual eu tive como amigo, hoje eu já não vejo, não por questão política, ele seguiu o caminho dele, mas eu continuo admirando. Mas a partir do momento que você é uma coisa e daqui a pouco você muda, então, para mim, essa pessoa ele tem a capacidade de se virar contra mim a qualquer momento, porque ele não está defendendo a causa, ele está defendendo a questão particular dele. E eu sou sincero a dizer. Então, o vice-prefeito, não vou citar nome por questão éticas, ele é um cara que ele sempre apoiou, sempre mostrou para mim o interesse de investir na agricultura. E eu sempre também defendi essa questão. E eu acredito que o turismo de Porto Seguro, ele não atingiu ele. Eu estou te falando isso aqui não por número, não fiz estudo, mas eu estou colocando aqui apenas uma comparação, tá? Isso aqui é uma comparação. Mas eu acredito que o turismo, ele não atingiu, o turismo de Porto Seguro e Coroa Vermelha, nem 50%. Tem muitas coisas a ser exploradas
que não se explora. Tem muitas coisas a ser valorizadas que não se valoriza. Aí agora é onde eu venho com um projeto. Esse projeto ao qual eu tenho, ele faz ligar de Porto Seguro a Canavieiras. Como, Paulo? Se você pegar, Ellen, de Porto Seguro, Coroa Vermelha, Cabralha, Belmonte, Canavieiras, isso dá uma rota turística. Porque todas essas cidades são cidades extremamente turísticas. Nós temos praias lindas aqui do Guaiú, Santo Antônio, Santo André, Mojiquiçaba, Rio Preto, Belmonte, são lugares turísticos, sem falar em Canavieiras, que foi gravada uma novela lá. Você acha que uma emissora de televisão vai gravar uma novela em qualquer lugar? Esse lugar realmente tem que ser bonito. Então, como que um prefeito ou os prefeitos não defendem uma causa dessa? Então, eu defendo a ligação, né, de uma lógica, uma rota turística, os prefeitos de Porto Seguro, o prefeito de Cabralha, o prefeito de Belmonte, o prefeito de Canavieiras. Eu acho sim que eles deveriam sentar e conversar e traçar essa rota turística. Por que não se investe naquela travessia de Belmonte a Canavieiras? Tem alguma questão aí que impede? Então, nós temos espaço, L. Só que Porto Seguro, Cabralha, Coroa Vermelha, não pode ficar refém do turismo. Está refém do turismo, não tem plano B. Se a pessoa não trabalha na área de turismo, vai ficar dependente. Porque quem não trabalha na área de turismo na praia, depende de quem trabalha na praia para comprar sua mercadoria. Ou seja, a cidade é dependente do turismo. Essa é a realidade. Então, eu defendo o plano B. Que plano B é esse? Tem que investir em indústria. Porto Seguro tem que ter indústria. E essa indústria tem que ser indústria que abrange todos esses lugares. E não tem indústria somente para um lugar, não. Tem que ter indústria para empregar povo de Cabralha, povo de Coroa Vermelha, uma parte do povo da região. Então, eu acredito que vocês não vão tomar de 10-0 de um cara que não teve faculdade, que não estudou. Não acredito. Tem alguma coisa aí impedindo. Eu sou aquele cara que sonha, que não tem um salário pelo que faz, que não é remunerado por prefeito, por vereador, por ninguém de cargo público. O que eu tenho, primeiramente, Deus e alguns amigos. Algumas coisas que eu tenho recebido como repórter do Povo de doações são pessoas que reconhecem o meu trabalho. São pessoas que me ajudam, né, que me dão apoio. E isso me faz se sentir motivado. Às vezes dá vontade de parar. Você querer fazer e não ter recurso é complicado. Eu queria e sinto a necessidade que eu possa ir muito mais além. Às vezes eu sou travado pela questão do financeiro. E eu peguei e comecei a analisar aquela situação. E eu olhei e eu vi uma moça falando que estava com fome, que veio de lá de Itaporanga. E ela falou que estava com fome e não tinha um dinheiro da passagem para retornar. Ela estava ali apenas para aventurar. E se ela não pegou o dinheiro? Que eu não fiquei lá para saber. Então aquilo ali mexeu muito comigo. Foi aonde eu fiz a matéria, denunciando tanto a Caixa como a Prefeitura. E disse nas mesmas palavras que eu volto a dizer aqui. Eu falei, prefeitos, vereadores, secretários, Caixa Econômica Federal, eu acho injustiça. Vocês que foram com o voto desses povos que estão ali deitados. Você vê essas pessoas debaixo do sol, horas e horas, com fome, com necessidade, às vezes querendo ir num banheiro, não tem um lugar para ir. Às vezes deixou as suas crianças em casa ou trouxe a sua criança e está passando por essa situação. Sendo que esses são os eleitores que elegeu vocês. Independente de eleger, de votar em vocês ou não, eles são eleitores do município. Ou seja, vocês têm que cuidar dessas pessoas. Eu não acho justo essas pessoas estar aqui horas e horas debaixo do sol, sendo que a prefeitura de Porto Seguro não é uma prefeitura qualquer, é a primeira cidade do Brasil. É uma cidade que ela tem sim recursos, ela tem finanças, tem verbas, que vêm exatamente para cuidar do povo, e o dinheiro não é deles, o dinheiro é do povo. É o povo que é o patrão e não o empregado. A sensação que dá da impunidade que a gente vê é que, na verdade, o povo é o escravo e o político é o patrão, é eles que mandam. Porque o povo que põe essas pessoas lá. Mas eu comecei a denunciar, chamei a atenção da Caixa, chamei a atenção dos vereadores, inclusive citei que eu não acho justo um secretário ganhar 11 mil, não que ele não mereça, porque se ele estudou é para isso, para ganhar melhor. Mas se ele ganha 11 mil, só do salário dele,
eu acredito que ele está ganhando para fazer algo. E se ele tem uma secretaria nas mãos, essa secretaria é justamente para cuidar do povo. Se um vereador ele ganha na casa lá quase dos seus 13 mil reais, é exatamente para cuidar do povo. Se uma prefeita de Porto Seguro ou prefeito que ganha 26 mil reais fora os seus benefícios, é para cuidar do povo. Então eu acho uma injustiça, Ellen. Eu acho uma injustiça vocês ter salário do cargos públicos que lhe gera esses salários, que não são salários ruins, são salários excelentes, são muitos bem pagos, e não retribuir o povo que ou elegeu, ou no mínimo não elegeu, mas que são eleitores do município. E eu comecei a cobrar aquilo ali, levei para as redes sociais. Graças a Deus as pessoas abraçaram a causa, começaram a compartilhar, comentaram, concordaram. E em menos de 15 dias o resultado veio. Eu cobrei banheiro químico, eu cobrei tenda, eu falei sobre as cadeiras, falei sobre o cafezinho, a pia lavabro para o pessoal lavar as mãos em relação aos vírus. Falei também do cafezinho que a prefeitura e nem a Caixa deu, mas Deus tocou no coração de alguns pastores que foram lá e fizeram isso. Então, graças a Deus, do jeito que eu falei, um amigo meu, inclusive conhecido, vou dizer amigo, conhecido, filho do doutor Iedo, Felipe, que tem uma empresa que dá justamente suporte a esses eventos, que pegou, colocou a tenda, colocou os banheiros, até o terreno que eu falei, o terreno do lado da Caixa, eles fizeram exatamente como está no vídeo. Se alguém duvidar que foi o repórter do Povo que brigou por aqui ali, pega o vídeo do repórter do Povo lá atrás e olhe e compare, porque tem um antes e tem um depois. Eu fiz a matéria, eu fiz a pós-matéria, que o Felipe me avisou que as coisas estavam sendo instaladas ali naquele momento, e aí eu fui lá e fiz a matéria, agradecendo a prefeitura, claro, agradecendo a Caixa, e graças a Deus, hoje está lá, mas não é como antes, já reduziu bastante, reduziu as cadeiras, reduziu as tendas, mas foi um grande trunfo, foi uma grande vitória, porque esse benefício não beneficiou um grupo de pessoas, beneficiou várias pessoas. Agora a gente passa a coisa mais linda, ver as pessoas sentadinhas lá esperando, né? Alguns realmente ficam ainda no sol devido à quantidade de tendas que eles reduziram, mas já é gratificante. Já é gratificante. Então, eu me sinto realizado. Sem contar nas ameaças de morte que eu já recebi por ajudar pessoas. Houve uma situação que uma pessoa que não cabe eu falar o nome, me ameaçou diretamente de morte, comprou arma para me matar. Eu não fiz mal a ninguém, apenas fiz o bem. Fiz apenas o bem. E por isso a pessoa tentou tirar a minha vida. E até hoje isso ainda rola. Eu abri um processo, depois eu, a pedido de algumas pessoas, eu retirei o processo. E não só um caso, são XN casos de ameaças de morte. Constantemente, partiu para a denúncia, as pessoas que é beneficiado pelo sistema corrupto, constantemente começam a fazer ameaça. Inclusive agora, nessa eleição, não tenho medo de falar isso aqui, mandaram sair da cidade de Porto Seguro. Eu fui mandado a sair da cidade de Porto Seguro. Eu fiz o print, tá lá, joguei no Facebook, até hoje tá lá. Me mandaram sair da cidade. Só que eu sou um cara que eu não temo mais a morte. A minha vida pertence a Deus. E eu sempre preparei, disse a minha esposa e a minha família, se algum dia vier acontecer, é porque Deus permitiu. E enquanto eu tiver fôlego, eu vou brigar, eu vou lutar, vou defender. Paulo, você não ganha nada por isso. Muitas pessoas têm me questionado, vale a pena? Vale a pena porque eu tenho um filho, eu sou pai de família. E eu quero um mundo melhor para os meus filhos, eu quero um mundo melhor para os meus sobrinhos, eu quero um mundo melhor para o filho do meu vizinho. Porque eu não acho justo. A gente vê que a gente elege políticos, a gente dá condição de vida a esses políticos. E esses políticos não nos representam como deveria. Eu não posso generalizar, isso é injusto aqui. Porque não é todos. Mas a maioria, Ellen, são injustos. A maioria. O cenário que a gente tem, eu vou falar da Bahia, eu não vou falar do Brasil, dos mais de 400 municípios do estado da Bahia, é que a impunidade na Bahia ela é muito grande. Se você for passar de canto a canto na Bahia, o que você vai bem ver é cidades que têm estrutura para ser bem melhor. E não é. Vamos pegar para o Cabralha.
Vamos pegar para o Coroa Vermelha, vamos para Porto Seguro, vamos analisar Belmonte, Canavieiras. Eu estou defendendo direto essa causa. Né? Tem que falar, se eu empolgar aqui, eu vou embora. Mas eu defendo uma questão que nunca ninguém defendeu essa questão antes. Eu tenho uma mente que, eu acredito que a minha mente, ela é Deus, porque eu não tive muita experiência, não tive muito conhecimento em algumas áreas que eu tenho atuado, e Deus tem me dado sabedoria. Eu tenho apresentado projetos que realmente fazem a diferença. Só que, infelizmente, esses meus projetos que eu apresento, eles não são escutados simplesmente por um detalhe. Por quê? O repórter do povo, ele denuncia. E se você denuncia, a partir do momento que você faz denúncia, quando você vai apresentar uma boa causa, por mais que seja bom para o povo, tem pessoas que não sabem separar. Não, ele é o cara que denuncia a inverdade. Não, ele é o cara que denuncia a verdade. As coisas reais que estão acontecendo. Só que eu vou separar. O que ele está defendendo é uma causa justa. Mas não é assim. As pessoas não sabem separar isso. As pessoas misturam. Pelo fato de eu denunciar as irregularidades, acaba me perseguindo. Projetos meus que já foi enviado para a Câmara, que foi rejeitado, que muitas pessoas estão pegando, copiando através das redes sociais, porque viu que as pessoas realmente querem. Eu estou fazendo um desabafo aqui. Viu que as pessoas realmente querem, mas não tem a moral, a sensibilidade de assumir nas redes sociais. Esse projeto aqui foi o repórter do povo que falou. Foi ele que defendeu. Então, infelizmente, é gratificante fazer o trabalho, mas às vezes a gente sente uma dor no coração do nosso trabalho, ele não ser mais abraçado, mais valorizado, tanto por algumas pessoas que poderia também com poderes públicos, políticos. Olha, realmente é uma questão muito complicada, porque eu acho que tanto você quanto existem outras pessoas que precisariam desse punho, desse apoio, sabe? Principalmente porque, cara, nós somos baianos, nós somos daqui da Bahia mesmo. Nós não somos de São Paulo, Rio de Janeiro, não somos daqui. Mas, de qualquer forma, tem que haver um interesse dos governantes em benefício do povo. Ou vocês não querem dar liberdade para o povo, quer que o povo fique refém do turismo e refém da prefeitura. Porque a segunda maior contratante de Porto Seguro, primeiro é o turismo, que emprega muita gente, e depois a prefeitura. Me apresente outro meio. É uma pergunta. Não tem. Não tem. Essa é uma realidade logística, verídica. Não tem outro meio. Então eu defendo uma causa que os prefeitos de Cabralha, Belmonte, Porto Seguro e Canavieiras têm que sentar e conversar. Para eles traçar essa rota turística, porque espaço nós temos, atrativo nós temos. Porto Seguro, eu sempre digo, não é um lugar qualquer. Essa região toda aqui não é um lugar qualquer. Nós estamos falando do lugar que começou o Brasil. Isso aqui deveria ser uma capital. E eu acho uma injustiça de prefeitos passados e prefeito presente não valorizar isso. Porque o que está presente agora é o que já passou. E por que a cidade não mudou? Deveria ter melhorado muita coisa, deveria ter mudado. Essa cidade, ela é uma cidade totalmente diferenciada. Eu não sou partidário, inclusive muitas pessoas achou que eu vinha como candidato, recebi propostas, recebi dinheiro, tanto para apoiar como sair candidato de partidos. Recusei. Eu nem sequer sou afiliado a partido antes que alguém cite. Ele é candidato, não sou. Se lá na frente vier a acontecer, é como eu me tornei repórter, é acidente. É a realidade. Porque as pessoas por onde eu passo têm falado, você tem que ser candidato, cara. Mas eu defendo uma questão, não é de agora. Eu já venho de tempo defendendo uma questão. E se fosse para mim sair candidato, eu sairia nessa. E se eu perdesse, eu perderia e ainda sairia com dinheiro no bolso. E se alguém questionar e dizer que eu ganhei alguma coisa, vocês têm que ir lá no Baianão, no Paraguai, que você vai me ver na rua vendendo sonho. Porque é dali que eu pago minhas contas. Eu, como cantor evangélico, eu tinha sim minha remuneração. Era muito bem ofertada às vezes, em outras ocasiões não. Mas eu ganhava. Não era de graça. E você está abrindo mão de uma carreira que você ganhava alguma coisa para você passar investindo em um projeto que você não ganha nada, é loucura. Mas eu não fazia aquilo por dinheiro.
Assim como eu não estou fazendo agora. Estou fazendo por amor, eu estou fazendo porque eu me sinto bem, e eu não estou aqui para agradar ninguém. Eu não estou aqui para ser melhor do que ninguém. Mas eu acho que se tem uma coisa que lhe faz sentir humano, sentir você mesmo, é você ser você mesmo. E é isso que eu sou. Esse Paulo Viana que você está vendo aqui, esse repórter do povo que você está vendo aqui. Minha comunidade paraguaia manda um abraço. Estão ligadinho ali, né? Beijão para a comunidade, viu? Olha, foi incrível. O horário já está batendo um pouquinho. Acho que a questão do Instagram já vai dar uma cotada ali. Mas quero agradecer a todos vocês que estão assistindo a gente. Esse daqui foi o Paulo Viana, repórter do Povo. Foi um prazer enorme estar com você aqui. Obrigada por nos contar um pouco da sua história, nos contar aí a sua jornada, sobre o seu trabalho. Muito, muito obrigada. Continue sendo esse exemplo para a sociedade. Continue com os trabalhos. Precisando, ó, não hesite em chamar a gente.